Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do AND e apresentador do programa A Propósito, junto com a Ana Nascimento, e esse é mais um AND Informa. No episódio de hoje, a gente traz 3 notícias centrais. A primeira delas sendo que a Câmara dos Deputados aprovou, no dia 14 de setembro, uma medida que permite ao governo destinar, em 2024, valores para a saúde e a educação abaixo do piso mínimo exigido pelos dois setores. O artigo é uma adição a um projeto de lei complementar e foi proposto pelo líder petista na Câmara dos Deputados, o Zeca Dirceu. Essa aprovação foi um favor ao governo, que já havia ensaiado, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, outras propostas que buscavam permitir a destinação de verbas abaixo do piso mínimo para as mesmas áreas, a saúde e a educação. O novo artigo ele também é a consequência direta do novo arcabouço fiscal, também aprovado pelo governo. Primeiro, porque o arcabouço impõe as necessidades do déficit zero para o governo, o que exige cortes avassaladores nas despesas. Para isso, Luiz Inácio e seus ministros começam justamente pelos serviços mais essenciais para o povo e visto como obstáculos para as classes dominantes, como os setores recentemente atingidos. Em segundo lugar, porque o arcabouço, ao substituir o antigo teto de gastos, trouxe de volta os pisos constitucionais da saúde e da educação que tinham sido abolidos pela antiga medida. Mas, com a aprovação do novo artigo, o governo se isenta justamente da responsabilidade de pagar os mínimos necessários para cada área. É a comprovação de que o arcabouço fiscal e o teto de gastos são idênticos em conteúdo, com leves mudanças nos caminhos tomados para cortar os direitos e os serviços básicos. De acordo com os pisos constitucionais, o piso da saúde deve ser equivalente a 15% da receita corrente líquida, já o da educação, 18%. A recente proposta de Zeca Dirceu busca usar a RCL, a Receita Corrente Líquida, de janeiro de 2022, para calcular o que será destinado à saúde e à educação. Acontece que a receita de janeiro foi estimada em 1,1 trilhão, enquanto a RCL do relatório bimestral de orçamento apresentada em julho desse ano apresenta receitas de 1,2 trilhão. Assim, os diferentes cálculos do 15% e do 18% levam a reduções brutais tanto na saúde quanto na educação. No setor da saúde, os cortes vão ser de cerca de 18 bilhões de reais. A aprovação do artigo, como já falado, foi um agrado ao governo, que já buscava formas de não ter que arcar com os pisos da saúde e da educação como forma de reduzir as despesas do Estado e conseguir arcar com os juros e amortizações da saqueadora dívida externa e também de outros gastos direcionados ao latifúndio, à grande burguesia e aos imperialistas. No dia 31 de agosto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou que o pagamento dos pisos pelo governo geraria um apagão nos outros ministérios. A outra pauta que a gente vai tratar é justamente também o encontro do Luiz Inácio com o presidente Yankee, o presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden. Eles se reuniram hoje, no dia 20 de setembro, na cidade de Nova York, para discutir sobre garantias trabalhistas e sindicais e lançar a chamada Coalizão Global pelo Trabalho. Enquanto isso, ambos os presidentes seguem comprometidos com graves ataques justamente aos direitos trabalhistas e de organização dos trabalhadores em seus próprios países. A proposta da Coalizão Global pelo Trabalho foi formulada por uma junção de grandes empresários, políticos reacionários, burocratas do Ministério do Trabalho e do Emprego do Brasil e também do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos e de centrais sindicais vendidas. Os temas tocados foram a liberdade sindical, a garantia aos trabalhadores de aplicativo e a defesa dos direitos trabalhistas. Todos tópicos que tanto Joseph Biden quanto Luiz Inácio não demonstraram nenhum comprometimento em cumprir. Aqui no Brasil, os trabalhadores e suas organizações ainda sofrem os efeitos nefastos da Contra-Reforma Trabalhista de 2017. Essa reforma ela diminuiu a receita dos sindicatos em 97,5% e piorou as condições de trabalho com a ampliação do espaço para terceirizações
e outras relações de trabalho extremamente precárias. Apesar de Luiz Inácio, durante a sua campanha eleitoral, ter prometido revogar a reforma trabalhista, até agora ele não ensaiou nenhum movimento nesse sentido. Já os Estados Unidos têm sido palco de vigorosas greves por melhores condições de trabalho, entre elas a recente mobilização de operários das principais montadoras da cidade de Detroit. O país também é palco para grandes empresas que possuem um histórico extenso de ataques aos direitos trabalhistas e também de organização sindical, como é o caso da Amazon e também do Walmart. Apesar das graves denúncias dos trabalhadores contra essas empresas, desde a exposição de vídeos contra sindicatos após a contratação dos trabalhadores, até a interferência direta na formação de sindicatos e eleições de chapas, nada foi feito pelos sucessivos governos Yankees, entre eles o de Joseph Biden. Essa não é a primeira vez que o Luiz Inácio se envereda nas iniciativas internacionais voltadas à questão sindical, aos sindicatos. Na verdade, desde a década de 1970, 1980, o Luiz Inácio já participava de cursos em institutos Yankees, como o Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, o IADESIL, e a Confederação Internacional das Organizações dos Sindicatos Livres, os ASIOLs. Esses institutos e essa confederação buscavam formar lideranças sindicais conciliadoras para tentar diminuir a influência de dirigentes revolucionários e também dos comunistas na organização do proletariado brasileiro. O Biden, ao longo de sua história, também cultivou forte relação com os sindicatos dos Estados Unidos, sobretudo com as entidades conciliadoras e com a aristocracia operária. O presidente chegou a ficar conhecido como Union Joe, ou o Joe dos sindicatos. A credibilidade do presidente imperialista, contudo, tem caído ano a ano cada vez mais. No final do ano passado, Biden foi acusado de traidor por centenas de milhares de ferroviários norte-americanos, quando interveio em uma greve dos trabalhadores com propostas claramente favoráveis às grandes empresas. Além disso, tanto Luiz Inácio quanto Biden são favoráveis ao chamado pluralismo sindical, que busca fragmentar as categorias, criando sindicatos para cada empresa, em vez de aglutinar os trabalhadores em grandes sindicatos por categoria, como prega a unicidade sindical. Bom, antes de seguir para a nossa última pauta, a gente gostaria de convocar todos os nossos apoiadores, nossos espectadores e nossos ouvintes do podcast a apoiarem a Nova Democracia financeiramente. A gente conta com diversas formas de apoio, dentre as que a gente vai destacar aqui estão o sistema de assinatura no Catarse, que pode ser acessado pelo link catarse.me/apoioAND. Lá você conta com diversos níveis de apoio e você vai estar contribuindo mensalmente para a manutenção do nosso jornal, para a manutenção da imprensa popular e democrática, que, como tal, se baseia justamente no apoio de seus espectadores, dos seus ouvintes, dos seus leitores, e a gente conta também com a loja do AND. Inclusive, a gente conta com novidades que são os pôsteres que vão ser lançados na nossa loja. A coleção da União Soviética já foi lançada e lá você pode comprar pôsteres de titãs do proletariado, como Lenin e também Stalin. Bom, continuando aqui com o nosso programa, no dia 18 de setembro, o casal de rezadores Guarani Kaiowá, Sebastiana Galton, de 92 anos, e seu companheiro Rufino Velasquez, de 55 anos, foram brutalmente assassinados na terra indígena Guaçuti, em Aral Moreira, uma cidade fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai, que fica a 359 quilômetros de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Esse fato sucede uma sequência de ataques contra indígenas lá no estado do Mato Grosso do Sul. Sebastiana e Rufino eram lideranças religiosas e políticas que denunciavam um arrendamento ilegal de terras em sua comunidade. A prática do arrendamento em terras indígenas é causada justamente pela ruína da economia de subsistência indígena derivada do monopólio da terra na mão de poucos latifundiários. A Atiguaçu, Grande Assembleia Guarani Kaiowá, em nota, afirmou que, abre aspas, todas as Yandeci e lideranças religiosas denunciam o arrendamento de terra indígena e, por isso, sofrem ameaça de morte. Corrobora com essa hipótese do motivo da denúncia do arrendamento como motivo de assassinato do casal, o assassinato de Estela Vera no final de 2022,
que também era Nhandesi e igualmente denunciava o arrendamento ilegal em Ivicatu, na cidade fronteiriça de Japorã, a pouco mais de 150 quilômetros de Guaçuti. O território em questão, segundo o censo de 2022 do IBGE, abriga cerca de 719 pessoas, o que resulta numa média de 1,33 hectare por indivíduo. Esse número fica um pouco acima da média de 1 hectare para cada Guarani Kaiowá do estado, segundo a investigação do portal De Olho nos Ruralistas. Enquanto isso, 50 políticos do Mato Grosso do Sul possuem cada um 1.351 hectares de terra, considerando somente os políticos que declararam as suas propriedades, os seus latifúndios. Além disso, os latifúndios representam 83% do território do Mato Grosso do Sul. O estado possui o segundo maior índice de concentração de terras no Brasil, atrás apenas do estado da Bahia, que também é palco de numerosos conflitos pela terra. Isso ocorre, como já falado, depois de uma série de ataques, invasões, ameaças e assassinatos contra os indígenas em luta pela terra no Mato Grosso do Sul e que reflete o cenário sofrido por essas massas populares, assim como camponeses, quilombolas, de todo o Brasil. Bom, essas eram as notícias que a gente tinha para tratar no AND Informa de hoje. Eu me chamo Henrico de Gregório, a gente vai ficando por aqui e espero vocês no programa ao vivo de amanhã, às 7 horas, aqui no mesmo canal, ou também no Spotify para os que nos ouvem por essa plataforma. Um abraço e saudações de Nova Democracia.